Deus. Abacuque capítulo 3, você achou? Diga amém. Vamos comigo ao verso de número 17, aquele texto bastante conhecido da igreja. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quantos podem dar um glória a Deus pela leitura da palavra? Meus amados irmãos, nesta noite eu quero compartilhar algo sobre esse texto, essa passagem bíblica, que nos retrata um tempo difícil na vida do povo de Deus, do povo de Israel, mais precisamente de Judá, de Jerusalém. E o tempo que o profeta Abacuque está vivendo é um tempo de extrema adversidade. São dias difíceis, dias complicados e não muito diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Os dias de Abacuque são dias em que eles estão na iminência de serem atacados, invadidos pelos babilônicos. Eles estão sofrendo ameaças. Babilônia é o grande império desses dias e eles já haviam dominado o Egito e outras nações daquela época, e o próximo passo dos babilônicos era dominar, subjugar Judá. Deus já havia advertido o seu povo muitas vezes, e Deus havia alertado sobre a questão da idolatria, a questão do culto pagão, a questão da negligência às coisas de Deus, e Deus sempre advertiu o seu povo para que eles se arrependessem e voltassem para o Senhor, senão Deus enviaria uma nação mais forte, mais poderosa do que Israel, e faria com que esse povo seria uma vara de justiça, uma vara de correção de Deus para Israel. E isso aconteceu de fato. Mas, quando nós lemos os 3 capítulos de Abacuque, nós vamos ver que esse fato ainda não havia se concretizado. Ele está na iminência de acontecer. Deus está avisando, Deus está mostrando, é algo que está para acontecer nos próximos dias. Então, Abacuque está vivendo tempos difíceis, tempos de adversidade, e ele vai me ensinar, através dessa porção sagrada do seu próprio livro, do capítulo 3 aqui, algumas lições ou atitudes que eu preciso tomar diante de tempos difíceis. Eu sei que hoje os irmãos estão aqui comemorando o primeiro aniversário dessa igreja, e é um momento feliz, alegre. Eu quero parabenizar o pastor e toda a igreja por essa conquista. Eu tenho certeza que outras virão. Mas nós sabemos da realidade da nossa vida. Nós sabemos das lutas que enfrentamos todos os dias. E eu costumo dizer que as adversidades, elas têm alguns aspectos interessantes. Primeiro, ou você já passou e tem a experiência de ter vivido uma adversidade, ou você está vivendo hoje o dia da adversidade, ou vai viver. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente olha esse texto, a gente está vendo um quadro que o profeta está abrindo aqui, de extrema dificuldade, né, de extrema adversidade. Ele está vendo campos destruídos, prateleiras vazias, animais roubados, né? Ele está vendo um tempo de escassez, um tempo de ausência, um tempo de nãos. E nós enfrentamos isso todos os dias na nossa vida. Agora, como é que a gente vai reagir a esses momentos? Como é que a gente tem que reagir quando a adversidade bate na nossa porta, quando a luta vem, quando a notícia ruim vem, quando os inimigos nos atacam, quando as nossas condições naturais não nos favorecem? O que a gente precisa aprender? Pelo menos 4 ou 5 lições eu vou compartilhar com os irmãos. A primeira é que na adversidade eu posso cantar. Na adversidade eu posso cantar. Coisa boa é cantar, né? Coisa boa é cantar. E quando você vê o livro dos Salmos, por exemplo, a maioria dos salmos, principalmente os de Davi, são hinos que ele compôs em adversidade, né? Imagina ele dizer:
as minhas lágrimas me servem de mantimento todo dia. Né? Senhor, pleiteia contra aqueles que pleiteiam comigo. Né? E aí muitas são as aflições do justo. Isso tudo ele está falando, né, do momento da adversidade, do momento da dor. Deus é meu refúgio, nosso refúgio e fortaleza. Então ele está falando, ele está cantando na adversidade. Os salmos, na maioria deles, são cânticos de adversidade. E quando você lê o profeta Abacuque, o capítulo 3, é um salmo também, pastor Paulo. É um cântico. Quando você lê a abertura do texto, diz assim, oração do profeta Abacuque em forma de cântico ou de canto. O profeta, ele sabe que os babilônios abandonada, mas mesmo assim, ele sabendo que vai vir um juízo de Deus, que vai vir um inimigo mais forte, que as pessoas serão mortas, serão arrancadas de suas casas, de suas famílias, ele encontra força para cantar. Ele descobre que o cântico, o louvor, que a adoração é uma arma poderosa do crente em dias de adversidade. Irmãos, eu me lembro de tantas passagens bíblicas, mas eu queria destacar pelo menos duas aqui. Né? Quando, lá no início do segundo livro de Reis, dos Reis, quando há um conflito de várias nações, e o profeta Eliseu está ali no deserto, vai ter uma batalha no deserto, e o profeta, o rei vai consultar o profeta, e o profeta, a primeira coisa que o profeta pede é que tragam um tangedor, tragam um músico, um adorador. Por quê? Porque quando tem adoração, o ambiente é mudado. A adoração, ela muda um ambiente. A adoração, o louvor, traz o céu para a terra, traz o céu para o meio da tua peleja, traz o céu para o meio da tua guerra. Quando você louva, quando você adora, o ambiente dos céus invade o ambiente hostil da terra. E a Bíblia diz que veio a palavra profética na boca do profeta Eliseu, dizendo, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, não verão orvalho, nada disso, mas amanhã a essas águas, todos os tanques e esse vale se encherá de água. Deus promoveu um milagre no meio do deserto, quando a adoração chegou nos lábios do profeta, quando o ambiente da adoração foi trazido. Uma outra passagem que eu acho muito interessante, vocês conhecem muito bem, é de 2 Crônicas, capítulo 19, capítulo 20, há um cercamento, né, uma ameaça contra Judá. Chegou a mensagem, o mensageiro chegou na casa do rei, no palácio, e disse para ele, rei, fique sabendo que os inimigos estão vindo. Os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Né? E eles estão vindo contra nós, uma grande multidão. E a Bíblia diz que o profeta, ele não sabia o que fazer. Ele põe-se a buscar o Senhor. E Deus orienta ele usando um profeta chamado Jaziel. E a Bíblia diz que então, ele diz o seguinte, essa peleja vocês não vão ter que pelejar. Parai, ficar em pé e vede o livramento do Senhor. Só faz uma coisa, louve a majestade santa do Senhor. Coloque os armados atrás e coloque os adoradores, os levitas na frente. E a Bíblia diz que então Josafá, ele acorda naquela madrugada bem cedo e coloca então os levitas na frente, os armados atrás, e louvam ao Senhor em direção à guerra. Veja bem, irmão, eles saem para a peleja, eles saem para a guerra, mas não saem confiando nas suas armas. Os armados estão atrás, os adoradores estão na frente, para mostrar o quê? Essa guerra não é minha, essa guerra não é do meu povo, essa guerra não se vence com armas, essa guerra não se vence com braço de carne, com força de homem, com estratégias humanas, essa arma se vence no mundo espiritual. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no fim do vale, irmão, Deus já havia colocado emboscada no meio dos inimigos, e eles se autodestruíram. Quando Israel chegou lá, só tinha os despojos. 3 dias carregando despojos, irmão. 3 dias só pegando a bênção. Por quê? Porque o povo de Deus entendeu que a arma poderosa no tempo da crise é o louvor e é a adoração. É por isso que eu gosto do Salmo 34, que ele diz o seguinte, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará
continuamente na minha boca. Com dinheiro louvando, sem dinheiro louvando, com saúde louvando, doente louvando, tudo bem louvando, tudo mal louvando. Notícia está boa, louvando, mas a notícia está ruim, eu vou louvar do mesmo jeito. Né? Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, contudo, não pecou Jó com a sua boca contra Deus. Ah, irmãos, tem um hino da harpa, né? Muito antigo, né? Que diz o seguinte, em vez de murmurares, canta, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Então o diabo, ele quer que você murmure, quer que você reclame, ele quer que você seja carnal e veja as coisas de maneira natural. Mas quando você adora, você está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está vendo além daquilo que os meus olhos veem. Os meus olhos carnais e naturais veem o agora, mas o Senhor já está vendo a vitória lá na frente. Então, nessa noite, continue louvando, continue adorando, continue servindo ao Senhor. Me lembrei aqui de Jesus. Mateus capítulo 26, verso de número 30, se eu não me engano, diz que naquela noite da agonia de Jesus, depois dele anunciar a traição, né, a negação, depois dele anunciar a sua paixão, comer o pão e dizer, esse aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue que será derramado. Diz a Bíblia que quando ele vai para o Getsemane, quando ele sai da mesa e vai para o Getsemane, a Bíblia diz que ele cantou um hino. Sabendo de tudo que vai acontecer com ele, ainda assim Jesus canta um hino. Que lição poderosa, preciosa. Que arma preciosa a gente tem. Segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, aqui na adversidade também, eu posso e devo orar. Porque o capítulo 3 também começa dizendo que é uma oração em forma de cântico. Ao mesmo tempo que isso aqui é um louvor, um salmo, um hino, também é uma oração. Assim como muitos outros salmos, que eram de louvor, mas eram orações. Orações, várias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim o espírito reto. Isso é um louvor, mas também é uma oração. Né? E aí, esse texto aqui é uma oração do profeta. Ele está orando a Deus. Ele está falando com Deus. E a oração também é uma arma poderosa em dias difíceis. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6, se eu não me engano. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o teu pai secretamente. Que o teu pai que te vê no oculto, em público, te recompensará. O que Jesus está me ensinando é que não existe oração sem resposta. Não existe oração. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga, não existe oração sem resposta. A Bíblia diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e durante 3 anos e meio não choveu. E depois orou de novo e Deus mandou a chuva, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Fique firme na oração. Porque Deus, quando manifestou a sua palavra a Daniel, depois de 21 dias, Daniel esperando uma resposta de Deus, o anjo disse para ele, Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que te aplicaste o coração na oração, as tuas orações foram ouvidas. Eu vim aqui dizer para alguém aqui, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. É verdade, às vezes parece que o céu está fechado, às vezes parece que não tem nada acontecendo, mas Deus já decretou a tua vitória no céu por causa da tua oração. Terceira lição que eu quero destacar aqui para você, aprendendo com o profeta Abacuque sobre o dia da adversidade, que em terceiro lugar eu posso no dia da adversidade profetizar. Eu posso profetizar. E aí você vai me dizer assim, pastor, mas ele era um profeta, então eu não sou um profeta daqueles de ofício do Antigo Testamento. Também eu não sou um profeta lá de Efésios 4, 11, 12 ali, o profeta, né, o ministério do profeta. Eu nem tenho o dom de profetizar de 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12. Né? Eu não tenho o dom de profetizar. Como é que eu vou profetizar? Né? Você pode profetizar porque profetizar também significa falar sobre o futuro, vaticinar sobre o futuro, falar sobre o futuro. E aqui
profetizar, uma profecia que toda pessoa pode fazer, é como, eu costumo usar o exemplo, quando você vê um comentarista na televisão, um comentarista de economia, né? Comentarista de economia, ele profetiza sobre o futuro, baseado no conhecimento que ele tem de economia, das tendências. E aí, né, quem gosta disso aí sabe que aí o economista, ele diz lá assim, olha, a tendência por causa da alta do petróleo, a guerra na Ucrânia, na Rússia, a tendência é que os combustíveis aumentem o preço, isso vai mexer com o preço do dólar, isso vai mexer com o preço internacional do barril do petróleo, vai mexer com o dólar. Então ele sabe, pelo contexto, que vai haver um aumento, que vai haver inflação, que vai o tipo de investimento que vai dar mais lucro, porque ele tem um conhecimento. Da mesma forma, os meteorologistas, né? Quando você vê lá, assim, 3 dias antes alguém diz que vai chover. Como é que pode, né? Hoje tem um aplicativo, você entra no aplicativo do celular e está lá o clima-tempo, e ele dá o clima e a temperatura, as condições climáticas de qualquer cidade do mundo. De qualquer cidade do mundo. E às vezes você projeta ali para o futuro, alguns dias na frente, e ele te dá, se vai chover, se vai fazer sol, e etc. e tal. De vez em quando eles erram, mas a maioria das vezes acertam, porque tem toda uma ciência por trás disso, um conhecimento por trás disso. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite, se você me permite, né? Ou lembrar para você, ou clarear na sua mente, se você preferir, que como crentes nós podemos profetizar baseado no contexto e no conhecimento. Sabe? O profeta Abacuque, ele está dizendo o seguinte, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Olha que ele começa a profetizar. Todavia, pastor Márcio, eu me alegrarei no Senhor. Começa a falar para o futuro. Exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das costas, e vai me colocar nos lugares altos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o inimigo vai vir, o inimigo vai se levantar, o inimigo vai prejudicar, o inimigo vai trazer a crise, o problema vai vir, mas não vai durar para sempre, porque o Deus de Israel é o mesmo. Ele livrou Israel no Egito, abriu o mar vermelho, mandou maná. Todas as vezes que os inimigos se levantaram e caíram, todas as vezes que Israel estava cercado em dificuldade, Deus sempre deu livramento, e ele está dizendo o seguinte, não vai ser diferente dessa vez, haverá um livramento de Deus, isso vai passar, Deus vai se manifestar, o nosso Deus que salva vai vir ao nosso encontro e vai livrar o seu povo e vai livrar a minha vida. Então é baseado nesse conhecimento, da sua experiência, daquilo que Deus já fez na sua vida, das promessas que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus falou e cumpriu. Você sabe que Deus é fiel, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Deus fez das outras vezes, se Deus livrou das outras vezes, se Deus cumpriu das outras vezes, se Deus curou das outras vezes, se a porta abriu das outras vezes, se Deus trabalhou das outras vezes, dessa vez não vai ser diferente, porque o Deus é o mesmo. Você já sabe da vitória, é só profetizar. Não fique pensando que essa luta vai te matar, não fique pensando que esse problema vai te destruir. Você pode profetizar, eu ainda vou me alegrar em Deus, eu ainda vou me alegrar no Senhor, Deus vai vir ao meu encontro, haverá um livramento para a minha vida, haverá um livramento para a minha casa, haverá uma palavra positiva, haverá um trabalhar de Deus. Aleluia. Em vez de reclamar, em vez de ficar olhando para o que está, não, isso é agora, meu Deus, o que vai ser? Não, irmão, o Deus que fez das outras vezes, não mudou, Ele continua o mesmo. Sabe, irmãos, tem hora que parece que a gente está servindo a um Deus limitado, né? Não, aquela outra vez Deus fez, mas dessa vez eu acho que dá não. Ei, teu Deus não é um Deus limitado. Eu vim aqui dizer para você que Ele vai fazer de novo. Eu creio nesse Deus, o Deus que faz de novo. O Deus que faz de novo. Quando eu volto ao texto de Josafá, quando Josafá está em apuros, o que ele faz? Ele fala, ô Deus, lembra das maravilhas que o Senhor fez, dos livramentos que o Senhor deu?
Quando os inimigos vinham, o Senhor sempre dava livramento. Faz de novo. E eu vim aqui dizer hoje, todas as vezes que você se sentir apertado, angustiado, aflito, parece que num beco sem saída, lembre-se do que Deus já fez na sua vida e declare e profetiza: Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Vou repetir mais uma vez: Deus vai fazer de novo. Não deixe o inimigo tomar a tua mente, não deixe a tua dor tomar conta de você. Não, creia que Deus vai fazer de novo. Isso nos fortalece. Saber que o nosso Deus é o Deus que faz de novo. Ele é o Deus que opera. Então você pode profetizar, declarar a palavra profética. Quarto lugar, estou caminhando aqui para o final. Quarto lugar, quarta lição que eu aprendo, quarta estratégia em tempos difíceis aqui, é que na adversidade eu preciso crer no lugar melhor. Crer que o que eu estou passando não é o meu lugar. Esse lugar que eu estou de luta não é o meu lugar. Que isso que você está vivendo não te define, não define a tua vida. É só um tempo, é só um momento. É isso que o profeta está vendo. Ele está vendo aquele caos, ele está dizendo assim: espera aí, essa adversidade toda não é definitiva. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os currais não haja vaca, todavia, olha o que ele diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das cervas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, irmão, ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui, presta atenção, eu estou aqui no lugar baixo, que representa o lugar da minha adversidade, o vale. Ele está dizendo o seguinte: hoje o meu problema é grande, porque quando você está embaixo tudo é grande para você, mas quando você está em cima, tudo é pequeno. Ele está dizendo assim: Deus vai me dar pés de corça, e vai chegar um tempo que eu não vou estar mais nessa posição. Deus vai me elevar a um outro nível, a um outro patamar, e eu vou ver a minha luta de cima para baixo. Eu não vou ver mais tudo grande diante de mim, eu vou ver tudo pequeno, porque eu vou estar de cima para baixo. Eu vou estar num lugar seguro. E eu sei que essa ilustração que ele faz aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque ele está fazendo referência a um tipo de animal que tem habilidades especiais. Existe um tipo de cabra ou de animal montês na Europa, principalmente naquela região da Península Ibérica, na região de Portugal, Espanha, em outros lugares do mundo também tem. Animais que eles fazem coisas incríveis. Eles nunca fizeram curso de rapel, mas eles escalam paredões. Eu não sei se vocês já viram na internet aqueles vídeos. Eu sei que todo mundo está lembrando aqui agora, né? Aquele pontinho branco lá em cima da montanha. E você fala assim, a primeira coisa que você fala: como é que esse bicho subiu aí? Como é que esse bicho escalou esse paredão? Um paredão íngreme, uma coisa terrível. E você fala: meu Deus, esse bicho subiu aí. E outros animais mais poderosos, como o leão, o tigre, o urso, eles não conseguem subir lá. E às vezes um animal montês desse, manso, que não bate em ninguém, não sabe nem se defender, mas sabe subir os paredões da vida. Porque não é a força dele que faz ele subir, é a habilidade que Deus colocou nos pés. Jeová, o Senhor, vai me dar pés de corça. E eu leio sobre isso há muito tempo, eu estudo sobre isso há muito tempo, mas eu fiz uma descoberta agora há pouco tempo, eu estudando mais sobre isso, eu descobri que, primeiro, que o animal, ele tem essa habilidade para subir, para estar num lugar seguro, mas ele tem um porquê
é uma maneira dele se defender dos predadores. Imagina, uma cabra dessa, diante... Você já viu aqueles Animal Planet, Discovery, né? E como é cruel a caçada, o leão, quando caça, né? Um veado, uma cabra, um animal desse que se desgarra do bando e ele não tem defesa, não tem defesa. Mas, eu estava vendo um vídeo outro dia, pregando sobre isso, um amigo meu mandou um vídeo. Falou, pastor, olha só, tudo aquilo que você falou na sua mensagem, que eu falei que eles sobem nesses penhascos para se defender dos predadores, né? E aí ele me mostrou um vídeo, alguém deve ter visto esse vídeo, um urso gigante, irmão, tentando subir o penhasco atrás da cabra. E ele começa a subir, começa a subir, começa a subir. Daqui a pouco, aquele urso gigantesco, poderoso, horripilante, né? Ele cai e ele vai rolando, 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 batendo com a, né? Batendo nas pedras, vai batendo, e a cabra lá em cima. Ah, coitado, morreu. Por quê? Deus é sábio. E Deus cria em nós mecanismos para nós nos defendermos dos nossos adversários. E nos dá possibilidades de estar num lugar seguro onde o teu inimigo não te alcança. Eu vim dizer para você que Deus vai te colocar num lugar seguro onde o teu inimigo não vai te alcançar. Deus vai te colocar num lugar seguro, né? O salmista disse assim, eu estava num lugar horrível, num charco de lodo, mas o Senhor firmou os meus pés e me colocou sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Eu vim dizer para você que tu não vai ficar num tremendal de lama, num lugar instável a vida toda, não. Deus vai te colocar num lugar alto, seguro, protegido. Esse lugar onde você está, ele é circunstancial, porque Deus está te habilitando. Sabe, irmãos, isso é tão tremendo, porque às vezes, a obra de Deus ela é muito interessante, porque se você fosse olhar, humanamente falando, né, a maioria de nós não seria pregador do evangelho, irmão. Sabe, pastor? A maioria de nós não seria, uma grande parte de nós não seria. Porque Deus pega lá o porteiro do prédio. O cara é porteiro no prédio, irmão. Abre porta, fecha a porta, dá bom dia, dá boa tarde, interfona, não sei o quê. Lá ele é só um porteiro, está lá com aquele, né? Aí chega na igreja, vamos ouvir o irmão fulano. Na igreja ele é o diácono, ele é o presbítero, ele é o pastor, ele é o pregador, ele é o professor da escola dominical. Lá ele é o porteiro. Mas aqui, irmão, ele tem uma habilidade. Aleluia! Que se o patrão dele lá chegar, o homem lá do poderoso do prédio chegar e falar assim, é aquele porteiro lá, não é ele não. É ele sim, irmão. Só porque Deus deu a ele uma habilidade que a faculdade não dá. Né? Que os cursos de retórica, de oratória, que os cursos de coaching não dão. É o poder que Deus dá, a habilidade que Deus dá. Sabe, irmãos? Deus pega um homem simples, de pouco estudo, como eu já vi tantas vezes, e entra na Bíblia com profundidade, com uma graça, com um poder. O que é isso? É o poder do Espírito Santo que nos habilita. O profeta está dizendo assim, Deus vai me habilitar, me capacitar, me revestir, apesar dos tempos difíceis, apesar dos dias maus, apesar das circunstâncias adversas. O poder de Deus na minha vida não se limita ao tempo que eu estou vivendo, ao dinheiro que eu tenho ou deixo de ter, ou ao curso que eu fiz, ou à faculdade que eu não fiz. Não. Eu vim aqui dizer para você, Deus te deu habilidade, pés de corças, para fazer coisas que os homens naturais não fazem. Você faz porque você é espiritual, você tem uma revelação, você tem uma graça, você tem um poder de Deus na sua vida. É isso que faz a igreja crescer e prosperar. Irmão, o que faz a igreja prosperar não é o quanto de dinheiro que tem no caixa, não, irmão. É o poder que opera nela. O que faz a igreja marchar é o poder, é esse poder, essa habilidade que Deus dá, de nos dar pés de costa e nos fazer andar em lugares altos, lugares onde a gente nunca pensou chegar. Eu vim aqui declarar que vai ter gente aqui nessa igreja, que Deus vai te dar pés de costa, você vai chegar onde muitos não chegam. Você vai chegar. Eu acabei de fazer uma viagem agora internacional, fui a Portugal, fui pregar,
por vários dias em Portugal, e eu já tive várias oportunidades dessas, já em muitos lugares no mundo. E todas as vezes que eu vou a um lugar desse, eu me lembro de onde eu vim, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu morei, onde Deus me prometeu, onde Deus falou comigo e o que Ele fez na minha vida. Se eu fosse olhar pelo lado humano, eu jamais atravessaria uma fronteira, eu jamais entraria dentro de um avião. Filho de lavrador, pai semi-analfabeto, minha mãe aprendeu a ler na Bíblia, fui criado no morro, e lá no morro onde eu fui criado, onde eu morei dos 6 aos 12 anos, a rua não era asfaltada, a água não chegava lá em cima no morro, então lá tinha uma cisterna e uma caixa d'água, a gente só podia brincar depois que a gente enchesse a cisterna e a caixa d'água, todos os dias. Isso era a nossa realidade de vida, irmão. Eu vivia lá na escola onde eu estudava, deve ter alguém que é desse tempo aqui, pouca gente, mas no tempo que a gente usava o uniforme da caixa escolar. Irmão, pensa na humilhação, na prova. Aquela camisa, ela era diferente da dos outros, do cara que comprava, né? Aquela que comprava na papelaria, ela era lisinha, ela ficava lisinha. Aquela outra, irmão, ela amarelava com o tempo e ela amassava, não passava de jeito nenhum. Minha mãe não tinha dinheiro, o bolso era comprado na papelaria, e você colocava aquele bolso da escola municipal aqui assim, costurado, e a gente tinha dinheiro para comprar, botar o bolso, todo mundo tinha bolso, eu não tinha bolso. E olha que os caras eram pobres, porque estudavam na escola municipal. Eu era mais pobre que eles ainda, irmão. O pessoal tem trauma porque eu usava quichute, eu usava conga. Você não sabe o que é isso. O Nutella não sabe o que é conga. O senhor sabe, né, pastor? Usou conga. Quem usou conga aí, dá um glória. Eu não estou sozinho. Aí pensa, um cara que usa conga, que usa... O caderno era um caderno deitado, eu me lembro até hoje. Tinha uma capa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um lápis, que o lápis já vinha com a tabuada. À medida que você fazia a ponta no lápis, a tabuada ia embora, irmão. Mas eu sobrevivi a isso tudo. E Deus me deu pés de costa e me fez andar por muitos lugares. Só tem 3 capitais desse Brasil que eu não fui, que eu não preguei. Como pode isso? São os pés de costa que Deus dá para a gente. A habilidade, a capacidade que Deus nos dá para nos colocar nos lugares altos, seguros, lugares excelentes. Eu vim aqui dizer que Deus vai colocar gente aqui em lugares altos, seguros, excelentes. Lugar de honra, de destaque, e onde o teu inimigo não vai poder te alcançar. Tem um lugar melhor para você. Teu estado não é definitivo. E por último, eu encerro aqui. Eu aprendo aqui nesse texto que, na adversidade, eu preciso reconhecer o meu Salvador. Eu preciso reconhecer que eu tenho um Salvador. Ele diz, todavia, contudo, entretanto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Do Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Eu tenho um Deus que salva. Eu tenho um Salvador. Eu não estou sozinho nesse mundo. Você não está sozinho nesse mundo. O irmão aqui citou aqui, falou sobre pandemia. Eu morava aqui na freguesia na época da pandemia. Eu vi muitas vezes freguesia deserta, anil deserto, pechincha deserto, linha amarela deserta. Parecia que Jesus tinha arrebatado a igreja e a gente tinha ficado. Uma sensação estranha, horrível, algo indescritível. Mas eu me lembro de como a gente sobreviveu a isso tudo. E a gente olha para trás e diz, meu Deus, se não fosse o meu Salvador. Uma vez eu fui no consultório de uma médica minha, da minha cardiologista, e ela disse assim, olha, minha irmã é médica aqui desse outro hospital do lado da emergência. E ela dizia que os cadáveres ficavam amontoados todos os dias.
quantidade de gente que morreu. Todo mundo perdeu pessoas queridas. Nós perdemos pessoas queridas, amadas. E por que você está aqui? Por causa do plano do Salvador. Você tem um Deus que salva. Assim, a gente sabe que muitas pessoas morreram, mas a gente sabe também que muitos testemunhos de pessoas que viram anjo dentro do CTI. Eu conheço alguns irmãos que tiveram experiências tremendas, profundas com Deus dentro do hospital, dentro de CTI, porque o Salvador estava lá. Eu vim dizer para você que você tem um Deus que te salva. Ele te salva dos teus inimigos, Ele te salva te dando livramentos, Ele te salva cuidando de você, Ele te salva te sustentando, te livrando de adversidades. Né? E muitas vezes você nem vê, mas Deus já livrou você, já te salvou, mas te salva para a eternidade. Nosso nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Nós fomos salvos porque Jesus derramou o sangue dele por nós na cruz, não por nosso mérito, não por causa da nossa santidade, não por causa das nossas obras, mas porque ele derramou o sangue precioso para ser o nosso Salvador. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nessa noite, irmão, se apegue a isso. Quando a luta bater na tua porta, diga: eu tenho um Salvador, eu sou salvo. Posso não ter dinheiro, posso não ter tudo que eu tenho, que eu gostaria de ter, posso não morar na casa que eu gostaria de morar, posso não ter a roupa que eu gostaria de vestir, mas eu tenho um Salvador, eu sou salvo. Eu fui salvo por Jesus. Jesus morreu por mim, pagou o preço pelos meus pecados, me salvou, me resgatou, e um dia nós vamos deixar toda a adversidade e tribulação dessa vida e vamos morar para sempre com o Senhor na glória. Que Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite. Que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações. Que Deus abençoe essa casa, essa família, esse ministério, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.